Senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, acho que deve ser o último pronunciamento antes da questão da votação dos destaques do Plano Nacional de Educação. Acredito que na terça-feira próxima estaremos, de fato, essa semana, infelizmente, o governo não colocou na pauta a votação do plano, porque havia um sentimento de derrota, no sentido que nós aprovaríamos os 10%. Então, acredito que a votação deva acontecer na terça-feira, dia 22. E aí eu quero reforçar, senhor presidente, hoje nas manchetes dos jornais, aqui, ó, professores de 44 universidades federais estão de braços cruzados. Se nós não levarmos a sério a aprovação do Plano Nacional de Educação, votando os 10% do PIB, nós vamos continuar 10 anos com essas manchetes de jornais, ou seja, constantemente em greve. Não é só nas universidades. Nós temos hoje, senhor presidente, a maioria dos estados que não cumprem integralmente a lei do piso. O piso salarial hoje, senhor presidente, é R$ 1.451. E vários prefeitos, governadores vindo aqui para que nós alteremos o índice de reajuste do piso nacional, porque os municípios e os estados não conseguem pagar aquilo que já foi definido. Por isso é que é fundamental não só a aprovação dos 10%, mas também de quem será a responsabilidade do ônus de pagar pelo acréscimo no investimento em educação. E aí nós temos duas emendas que estamos trabalhando diuturnamente para aprovar. Primeiro, os 10%. E nós queremos aprovar os 10% de forma gradativa, exatamente para não dar margem que a presidenta faça o veto dos 10%. Então nós vamos apoiar integralmente a emenda que aplica 1% do PIB a cada 2 anos durante o Plano Nacional de Educação. E uma emenda de minha autoria que passa para a União a responsabilidade do cumprimento do adicional. Por que nós fizemos passando para a União? Por uma questão óbvia. É a União que arrecada quase tudo nesse país. Depois que criaram os artifícios das contribuições, e hoje as contribuições que não são divididas com os estados e municípios crescem a cada ano, hoje superando em muitos impostos, porque todo imposto é repartido com os estados e municípios, as contribuições não. E hoje o governo, a União, é responsável por quase mais de 60% da arrecadação dos tributos desse país e não quer compartilhar com o estado e município. Por isso que a responsabilidade do pagamento tem que ser da União. Agora, eu sei que os deputados da base estão sendo enquadrados. Várias reuniões já foram feitas e estão enquadrando os deputados. Eu sei que no dia da votação vai ter deputado com dor de barriga, vai pedir para sair, vão substituir alguns, mas eu já pedi, inclusive, e já estou preparado para terça e quarta-feira mostrar. Eu vou mostrar os discursos que foram feitos aqui neste plenário há 10 anos atrás, quando votaram o outro PNE. Muitas pessoas que hoje estão sendo enquadradas já defendiam há 10 anos atrás a aplicação de 10% do PIB. Eu estive agora em São Bernardo, São Paulo, numa reunião com milhares de diretores de escolas municipais, e disse a eles, eram quase 3.000, se eles tiverem a capacidade de mobilizar para a semana que vem aqui no Congresso, da mesma forma que fizeram em São Paulo para esse seminário, nós haveremos de aprovar sim essas duas emendas que falam dos 10% e também a outra emenda que dá a responsabilidade à União de arcar
com o investimento adicional. Isso para evitar o que está acontecendo todos os dias. Está aqui, greve nas universidades federais, Brasília, que tem o melhor salário, mas é o 23º no ranking das demais profissões aqui no Distrito Federal. Para evitar o que aconteceu em Brasília este ano, 47 dias de greve. Então nós temos que corrigir na raiz. Não adianta passarmos 10 anos tentando tampar o sol com a peneira. Nós temos que resolver agora, na votação do plano, de colocar recurso. Não adianta ficar fazendo discurso aqui todo o tempo. Aqui é unanimidade. Qualquer deputado dessa casa, quando se fala em educação, é unanimidade, é prioridade. Agora, na hora de votar o PIB, eu quero ver os jornais estampados assim, deputados que votam a favor dos 10, deputados que não votaram. Para de uma vez por todas acabar com essa hipocrisia, essa demagogia de que educação é prioridade. Agora, antes de ontem, novamente eu pedi ao ministro da Fazenda que viesse a essa casa. Não é simplesmente para vir aqui para justificar que dá ou que não dá, não. É uma questão simbólica. O ministro da Fazenda está aqui nessa casa, no Senado, toda hora. Agora, por que na hora de discutir educação, ele não pode vir? Fizemos convite, fizemos convocação e não veio. Fomos ao Ministério, e que foi uma decepção. Ficou muito claro que o ministro da Fazenda desconhecia completamente o que é Plano Nacional de Educação. Então, a questão da presença do ministro aqui nessa casa é questão simbólica para dizer para todo mundo que educação é prioridade, que educação está na pauta prioritária do governo. Mas, infelizmente, não tivemos esse privilégio de ter aqui o ministro da Fazenda para discutir educação. Então, eu espero que a semana que vem, e ele disse agora no Senado que ia dar uma olhada na agenda, que eu espero que ele venha, exatamente até para dizer isso. Olha, educação é prioridade sim, mas não pode ficar apenas no discurso, e é o que a gente percebe claramente. Então, quero fazer aqui um apelo, principalmente à população do Distrito Federal, pais, professores, alunos, que terça-feira, 10 horas, venha a Comissão de Educação do Plano Nacional de Educação, no anexo 2, sala 10, que nós estaremos começando a votar os destaques do Plano Nacional de Educação. E se todos vierem a essa casa e pressionar realmente os deputados, eu tenho certeza absoluta que o país sairá vitorioso, porque os 10% não é a vitória dos deputados, é a vitória do país. É uma vergonha o que está acontecendo com a educação desse país. A educação básica do 2º grau, senhor presidente, os alunos saem do 2º grau, apenas 6% dos alunos conseguem o mínimo de matemática e português. Agora, quem tem computador em casa, quem tem dinheiro, esse vai para a Universidade Federal. E mesmo assim, na Universidade Federal, está aqui, greve, 44 universidades em greve. Muitas vezes, os alunos das universidades federais levam anos e anos para concluir um curso de graduação. E quem paga a conta somos nós, contribuintes. E fizemos essa homenagem hoje de manhã aqui ao contribuinte que não tem retorno nenhum, paga 40% praticamente da carga tributária. O trabalhador trabalha de janeiro a maio só para pagar imposto e não consegue ter o retorno de educação de qualidade, de saúde de qualidade. Ele tem que pagar uma outra escola, tem que fazer um plano de saúde, não tem transporte. E aí, na hora de discutir a questão do Plano Nacional, dos 10% do PIB, a base é enquadrada. Então eu espero que todos os deputados, principalmente aqueles que fizeram discurso aqui nessa casa há 10 anos atrás, que eles revejam e apoiem os 10% e colocando a responsabilidade do pagamento para a União. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.